neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, disse Jesus. Se Raabe, a meretriz, fosse uma madame, não teria recebido os espias de Israel em sua casa, o que foi a sua salvação. Dívida ativa e o pecado. Dívida, aquilo que se deve. Há dívidas de várias naturezas. Dívida ativa é aquela cujo pagamento se tem o direito de exigir. O credor tem direito de exigir o pagamento. Dívida certa é a dívida de existência comprovada e incontestável. Se ela não for uma dívida certa, ela nunca pode ser ativa. Dívida passiva é aquela cujo pagamento se torna obrigatório, ou aquela a cujo pagamento se está obrigado. Dívida inscrita, dívida consolidada, depois de registro nos livros do tesouro. Essa é a dívida inscrita. Esses dados nós damos entre aspas, não é? Há dívidas de várias naturezas, inclusive dívida moral. O pecado é como a dívida para com o Estado. Um dia você terá de encará-lo, mais cedo ou mais tarde. Exemplo, você constrói uma casa e não paga ou recolhe o devido. Pois bem, parece que tudo vai bem. Passam-se os anos e anos, está tudo esquecido. Mas um dia vende-se aquela casa. É hora da dívida aparecer. Com correções monetárias, juros, multas, etc. Vai fazer um financiamento, a dívida está na frente. Aparece ali. Vai fazer um inventário, olha a tal da dívida de novo. Então não adianta. O Estado não perde de forma alguma. E o mesmo é com os impostos. E outras dívidas que se enquadram nestas naturezas, nestes padrões, que as pessoas não têm jeito de escaparem delas. Há um computador de pecado. E sabe quem é este? É a sua própria alma. Porque o pecado marca. Não escapa nada. Porque o pecado marca a alma como uma dívida ativa. Isto você deve gravar. O pecado mancha.
E não é Deus quem te condena, é você mesmo quem se condena. Quem correu de Deus lá no Jardim do Éden foi Adão. Deus veio normalmente a ele. Então Adão começou a correr. E Deus saiu à procura de Adão, como está à procura de você agora. O engano, senhores ouvintes, causa consequências irreparáveis. Ninguém deve se descansar na ignorância acerca da verdade. A ignorância não salva ninguém, de forma alguma. Por isso a salvação não faz acepção de pessoas, como a condenação não faz, também a salvação não faz. E quanto mais simples, mais humilde, mais possibilidade tem de ser salvo, de não tentar escapar-se por si mesmo. O pecador acha, ele pensa, baseado em suas boas intenções, às vezes, em bons pensamentos até, e instruídos através de determinados meios religiosos, que tudo vai bem consigo, desde que faça o bem, desde que confesse seu pecado a alguém, continue naquela mesma vidinha. Ele acha que vai tudo bem, porque ele está atendendo um requisito que cauteriza a sua consciência. E outros pensam, ninguém sabe do meu pecado. Ora, ninguém sabe do seu pecado. Mas como não? Se o pecado mancha a alma, se o pecado suja a alma, como pode este homem ficar ali 30 dias sem tomar banho, sujo, com a roupa imunda, e pensar que está parecendo limpo ante as pessoas? Ele estaria fora do juízo. Se a alma está suja, ela está suja. Não tem jeito. Isso não é uma coisa que a gente tenta esconder. O melhor que a gente faz é dizer, Deus, eu estou nessa condição. Eu não quero ludibriar o Senhor, porque isso seria um outro grande mal, pensar que o Senhor pode se enganar com determinadas qualidades minhas, e eu fazer uma cobertura para mim como Adão fez lá no Éden, arranjar umas folhas, uns credos, uns dogmas, e fazer um vestido religioso para mim, e eu achar que tudo vai bem. Na verdade, ouvintes, o pecado deve ser encarado como ele é, para que a salvação também seja encarada como ela é. Não encarando o pecado como ele é, o homem despreza a verdadeira salvação, o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro plano de Deus. Mas veja agora o amor de Deus, quão grande o amor de Deus. O Espírito Santo tem um ministério na terra de convencer, mostrar ao pecador todas suas dívidas, tirá-lo do engano, pôr a sua consciência sensível, ferida. Ele não tem ministério de acusar o pecador, mas sim de levá-lo a encarar a sua situação e confessar os seus pecados a quem ele deve, mediante um verdadeiro arrependimento. Nós vamos dar um exemplo aqui acontecido no ministério do profeta desta era. Ele conhecia os segredos dos corações das pessoas e via o que tinha acontecido com a pessoa quando era criança ainda, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Ele era um vidente, ele via. Ele era um profeta de Deus. E ele conhecia até os pensamentos das pessoas. E uma certa senhora de uma determinada denominação, era até professora de escola dominical, vivia 15 anos de médico em médico, psiquiatra em psiquiatra. Foi ao profeta, ao irmão Branham. Ora, quando uma pessoa conseguia uma audiência com ele, tinha conseguido o fim do seu assunto. Isso era certo. E ela conseguiu essa audiência.
Ela estava ali suando as mãos, ela sabia que tinha alguma coisa. Ele disse assim para ela: eu te vejo assim, 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 com tal homem que não é seu marido, tantos anos atrás, assim, em tal lugar, assim, assim. Ela tirou um grito e disse: isso é verdade, mas eu já confessei para Deus. Ele disse: vai e chama o teu marido. Você não pecou contra Deus, você pecou contra o teu marido. Você tem uma dívida para com ele. Ela disse: ele vai se divorciar de mim, ele me manda embora. O profeta respondeu-lhe assim: de todas as formas, Deus já lhe abandonou. Mas, irmão Branham, não tem outro jeito. Não há outro jeito, vai chamar teu marido. E você quer saber uma coisa? Eu vejo teu marido com uma mulher que é chamada por nome tal, trabalha numa companhia de automóvel, e eu vejo seu marido com essa mulher tal dia, assim, assim, tal ano, num Chevrolet verde, placa número tanto, à margem de uma estrada de ferro. Ela tirou um grito e disse: não, meu marido não. Ele disse: vai, chama o teu marido e vem. E daqui a pouco ela voltou com o marido. O marido disse: tudo é verdade. E ali foi o fim do assunto para ela. Ali chegou o fim do assunto. A dívida foi quitada, porque o Espírito Santo trouxe a coisa à tona. Você sabe, você fica aí protegendo sua pele e alimentando uma sífilis. Você deveria tomar um depurativo e botar isso para fora, deixar carnegão sair, espinhas saírem e sair coisa que está lá dentro. Assim é o verdadeiro evangelho, é o Espírito Santo faz, não para acusar, mas para salvar, porque você agora pode ver quão grande é o valor do perdão. Mas acontece o seguinte, que antes de deparar-se com a dívida, o homem não quer saber de perdão. Para que eu quero perdão se eu acho que eu não devo? Mas se o homem visse o valor do perdão quando ele é convencido pelo Espírito Santo, ele reconhece o valor do perdão. Isto poria aquele homem, ou os homens de um modo geral, humildes, lavando os pés de Jesus Cristo, como fez Maria Madalena. Perdão? Muitos deixam para depois da morte, quando será tarde demais. O perdão tem muito valor para quem depara com o assunto antes, em tempo de ser perdoado. O perdão tem muito valor. Muitos foram levados pelas circunstâncias de seus próprios pecados ao Senhor Jesus Cristo. Você sabe disso? Como Maria Madalena. Quem levou a Jesus? Quem levou Maria Madalena ao perdão? Foram seus próprios acusadores. Seus próprios pecados levaram-na aos pés do Salvador. Quem leva o devedor a seu credor? É sua dívida. Agora, se você vai numa fonte errada, você nunca pagará essa dívida. Você quer carregar uma pedra na cabeça, ir daqui a tal cidade, onde há uma santa, há um santo fulano, e a pé e coisa e tal. Você pensa que isso paga a dívida? Invalidaria o sangue de Jesus Cristo. Nesse caso, não precisava Jesus ter morrido no Calvário. Isto é certo? Você está vendo isso pelo prisma correto? Oxalá que todos tivessem a felicidade de Maria Madalena, daquele publicano pecador, do Zaqueu, do ladrão crucificado à direita e outros. Seus pecados levaram-nos a Cristo, como aconteceu comigo e com milhares nesse instante. Mas os demais, achando que não eram devedores, pereceram. Veja aqui, se Raabe, a meretriz, quem conhece a história, no livro de Josué, na chegada para a entrada de Israel na terra prometida,
Se Raabe, a meretriz, fosse uma madame, ela não teria recebido os espias de Israel em sua casa, porque ela tinha um marido. Quem sabe esse marido fosse até um policial que iria prender, fosse um líder que prende a mensagem e fica dando uns pouquinhos aí para a igreja, sem contar que ela é do profeta, como muitos fazem. Então, ela, sendo livre, não tendo marido, não estamos com isso defendendo a prostituição, mas sendo livre, não tendo marido, pôde receber os espias em sua casa, o que foi a sua salvação. Mais tarde, o pai de Salmão lhe deu o braço, e dela veio Salmão, dela veio Jessé, de Jessé veio Davi, e você sabe, Salmão foi o filho de Raabe, a meretriz, foi o construtor de Belém, onde nasceu Jesus. Foi o fundador de Belém. Mas se ela fosse uma madame religiosa, cheia de tradição, ela não teria recebido os espias, não teria recebido a mensagem, não teria recebido os estrangeiros, o mensageiro que ninguém conhece, de onde veio, não tem currículo denominacional, não é? Você vai morrer aí debaixo dessas muralhas de credos e dogmas, mas graças a Deus, não tendo um domínio organizacional, nós podemos receber esse estrangeiro, este mensageiro de Deus, como a viúva recebeu aquele estrangeiro Elias na sua casa. Mas a dívida foi paga. Que coisa boa é uma dívida ser paga. Uma certa escrava estava sendo vendida ali num porto, e um missionário se compadeceu muito dela e foi e pagou o preço, deu lance maior, e logo em seguida liberou-a. Quando ela se prontificou a servi-lo, ele disse: não, você pode ir, você é livre. Ele não foi legalista. Você é livre, você pode ir embora, as portas estão abertas para você. Eu paguei o preço, você não é escrava mais, nunca. Ela ajoelhou-se aos seus pés e pediu: eu quero servir ao Senhor. Eu quero servir a sua casa. Eu quero servir a sua esposa. Deixa-me ser tua serva. E acompanhou insistentemente, querendo servi-lo. Ele dizia: você está livre, você pode ir embora. Eu paguei o preço. Jesus não é legalista, ele pagou o preço. Você pode fazer o que você quiser, pode pecar, pode prostituir, pode fumar, pode beber. Mas se você foi libertado mesmo, você fará questão de servi-lo. Você fará questão de servi-lo com uma poesia assim: quando andava no mundo escravizado, o meu guia era o príncipe do pecado, mas um homem, um certo dia, me comprou, e um alto preço pagou, e hoje liberto estou. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Era escravo e vivia sempre cansado, na angústia, na tristeza, subjugado. Liberdade eu não tinha, Cristo deu. Na cruz por mim já morreu, e vida nova me deu. Quando andava no mundo escravizado, o meu guia era o príncipe do pecado. Mas um homem, um certo dia, me comprou, e um alto preço pagou, e hoje liberto estou.
era escravo e vivia sempre cansado. Na angústia, na tristeza, subjugado. Liberdade eu não tinha, Cristo deu, na cruz por mim já morreu, e vida nova me deu. Hoje eu não sou mais. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Esqueça o vosso passado, sob a confissão no sangue de Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo pecado e dá saúde para nós nesse instante também. Hoje e eternamente Ele é, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus te abençoe, ouvinte, sob esta mensagem poderosa, com fé no sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém.